O que mais te motiva no fisiculturismo como um todo? Bom, eu gosto muito do processo. Eu tenho muita curiosidade de saber onde eu posso chegar. Eu acho que isso é o que mais motiva, assim, é uma curiosidade de saber até onde eu posso ir, né? Fazendo meu 100% todos os dias ao longo de muitos anos, até onde esse potencial pode chegar, né? Então, e aí com isso eu vou criando pequenas metas, né? Eu tenho essa curiosidade, mas eu sei a realidade. Então, eu sei me colocar aqui na minha situação atual, pequenas metas, né? Então, sempre foi assim para ganhar um regional, depois um nacional, o Procard. Então, eu fui trabalhando desse jeito e isso ia me motivando, né? A cada conquista ia dando mais combustível para continuar. Então, é o desafio que te move. Desafio. É. Então, você sempre fala assim, ó, se eu alcancei o regional, esse primeiro troféu, essa primeira conquista, eu consigo me desafiar um pouquinho mais, fazer o... Exatamente. Não que você não esteja dando o seu 100%. Né? Não. Sempre dá o 100%. Sempre 100%, mas a gente é um esporte de tempo, de paciência, e você vai dando o seu 100%, o seu 100% vai cada vez sendo maior, né? Você vai melhorando. Então, essa parte do desafio realmente motiva, mas eu deixo sempre bem claro que é o desafio comigo, como eu disse, sempre melhorar a minha última versão, né? Eu não me importo com colocação se eu vejo que eu estou numa evolução, num processo evolutivo. Melhorei da última, mas minha colocação não foi boa, então eu sei que eu estou no caminho. Sim. Entendeu? Eu foco nisso, para eu não gastar minhas energias com o que eu não tenho controle. É muito difícil, você é super jovem, alguém jovem, assim como você, ter esse apreço pela paciência, né? Porque os jovens geralmente quer tudo para ontem, quer tudo para agora, que é imediatista, né? Principalmente hoje em dia, a geração do Instagram, que quer... Não tem tempo para assistir... Sei lá, a pessoa não para assistir um vídeo de 30 segundos. As pessoas não têm esse foco mais. E eu vejo em você uma mentalidade diferenciada da sua própria geração. Você sempre curtiu essa questão de longo prazo, de trabalho contínuo, de trabalho de formiguinha mesmo, né? Assim, pequenos desafios, pequenos degraus a serem alcançados. Sim, eu sempre acreditei muito nisso, né? Que de pouco em pouco você chega lá. O importante é a direção que você está caminhando, não a velocidade. Então, talvez essa ansiedade das pessoas, né, por alcançar algo rápido, eu vejo que muitas vezes elas é por conta de comparações. Então, por exemplo, 28 anos, tá, eu sou novo, mas se eu olhar o meio, eu vou achar jovens de 22 que estão no Olímpia. Sim. Então, eu falo assim, pô, eu tô atrasado, ele é melhor que eu não vejo dessa forma. Então, eu evito essas comparações. Eu tô sempre me comparando comigo mesmo, entendeu? E desde o começo foi assim, senão a gente com 20 anos vai ter alguém melhor e pior do que a gente. Só que a gente só olha o melhor. E aí a gente fala que a gente está atrasado, que a gente tem que acelerar para chegar no mesmo nível. Então, eu nunca pensei dessa maneira, eu sempre foquei no meu processo, no meu tempo. Nossa, é muito legal você falar a respeito disso, porque o que você está ressaltando é respeitar a sua própria individualidade biológica, mental, tudo, né? Da sua realidade, né? Porque tem às vezes, assim, não estou me referindo a você, mas, sei lá, a pessoa tem que trabalhar ou tem que estudar. Você deve ter passado por isso, porque você começou muito novo, você ainda devia estar no estudo, ainda está no trabalho, tantos outros compromissos de vida e querendo caminhar tudo junto e, às vezes, sei lá, atropelando alguma parte da sua vida porque tem essa ansiedade, essa afobação de não, tenho que conquistar o Procard agora, eu tenho que ganhar o regional agora. Você nunca passou por isso? Não, eu aprendi a lidar com o processo, né, desde muito novo. Eu me alimento bem por uma questão familiar. Então, desde criança eu me alimento bem. Então, o que acontece? Mas algum problema de saúde? Não. É um hábito familiar. Assim, eu era aquela criança... Eu vejo crianças que comem salgadinhos, bolachas, Sim, tudo e sim. tal. Eu nunca fui essa criança, né? Eu era a criança do arroz, feijão, ovo. Gostava muito de Legal. ovo, de carne. Então... Comida de verdade. Comida de verdade. Sem ser Desde muito novo. industrializada. Desde muito novo. E sempre ativo. Futebol, natação, luta. Então, assim, esse virou um lifestyle. Então, nunca foi um desafio, uma dificuldade para mim seguir algo que, querendo ou não, é do fisiculturismo. A diferença são quantidades. Então,
Para mim, nunca foi uma coisa muito difícil eu estar na escola e me alimentar bem, eu estar na faculdade e me alimentar bem. Era normal para mim, entendeu? Você levava marmita já? Levava tipo, na marmita já. faculdade? Na escola eu já levava marmita. Eu não levava todos os dias, porque pela idade também eu não tinha aquele costume com mexer com fogão, com comida. Então, algumas vezes eu levava uma dose de whey, eu levava castanha, então... Nossa, toma whey desde quantos anos? Eu comecei a tomar whey, eu comecei a treinar com 14 anos, eu acredito que no meu segundo ano, com 15, eu já estava tomando whey. Ah, que legal. Eu comecei com malto, né? Aham. Entrei pelo malto, aí depois eu fui pra proteína. E como que foi na sua família? Sua mãe achou de boa? Então, a minha mãe ela é formada em educação física. Ah, Então, tá. ela foi a primeira pessoa que eu perguntei, eu sempre fui muito aberto com ela. Que legal, né? que ótimo. Eu cheguei para ela e falei assim, o que você acha que eu posso tomar de suplemento novo, mas já consciente? E ela falou assim, acho que uma proteína. Né? Ela não era aquela mãe que vê a proteína como um vilão. Aham. Então, uma proteína tal. Ela foi comigo, né? Eu era jovem, não tinha meu próprio dinheiro, então ela foi, me deu uma proteína. E aí eu usava essa proteína em momentos que eu não conseguia fazer refeições, na escola, por exemplo. Em vez de comer um salgadinho... Não era o cara do salgado. Aí Todo você mundo ia aí na era proteína. do salgado, da coxinha, da Coca-Cola. Eu não. Então, me lembro muito bem de levar a dose de whey, sair no meio da aula, o professor dele sem exposto, encher a garrafa, fazia meu whey e levava castanha, né? Não tinha carbo, era gordura. Gordura boa, né? Exato. Mas teve casos também de eu levar marmita, de eu ter comida pronta na geladeira, eu não pesava, eu só me alimentava, então não sabia quanto que tinha ali de comida, filezinho de peixe. Já levei para a escola, filezinho de peixe. Então, isso faz parte da minha vida, não é uma dificuldade, entendeu? Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira que fluiu. Que legal. Na hora que entrou o fisiculturismo, eu só ajustei quantidades. Então foi uma transição natural para você. Exatamente, foi uma coisa que... É por isso que eu digo que flui muito bem para mim, né? Tanto o booking quanto o cutting, as pessoas sempre dizem que um é mais difícil que o outro, eu gosto mais desse, eu gosto mais desse. No meu caso, eu não tenho essa dificuldade, porque para mim tudo faz parte do processo. Eu só vou ajustando quantidades do que eu só faço todos os dias. Então, e é uma coisa que eu faço todos os dias há 14 anos, antes de competir. Entendeu? Então, para mim é algo que flui muito naturalmente. Foi um processo completamente normal. Exato. E você treinava só por curtir treinar? Ou você começou a treinar? Você chegou na sua mãe e falou assim, mãe, eu quero treinar por causa disso, disso, disso. Sofreu bullying? Sei lá, teve algum motivo assim, fora o próprio exercício ou não? Então, com 14 anos, como eu disse, era muito ativo, um dos esportes que eu fazia era o futebol. Então, eu entrei por causa do futebol para fortalecimento. Entrei na musculação por esse motivo. Mas você já quis ser jogador de futebol, assim, profissional? Eu queria ser jogador de futebol. De salão? De futsal, eu jogava pelo time e aí a gente começou o time recebeu proposta de jogar fora do Brasil, acabei não indo por opção. Mas, assim, era uma coisa que acho que se eu me dedicasse como me dedico no bodybuilding, daria futuro. Né? Mas, enfim, entrei na musculação ali para fortalecimento pro futebol, voltado para isso. E aí, não sei, ao longo de um ano, talvez, eu vi diferença no meu corpo e não era o foco, né, mudar o meu físico. Mas aí entra a questão da idade, que os hormônios respondem muito bem, você está numa fase de crescimento. Aí entra a parte da genética, que a gente sabe que, às vezes, um estímulo qualquer já dá uma hipertrofia no músculo do jovem. Aconteceu isso comigo. Que então, ótimo. Aí você viu a sua bênção genética, na verdade. Pois é, dos 14 para os 15 anos, a minha camiseta do colégio começou a apertar a manga. Né? Ela começou a ficar mais justa. Na hora que eu dobrava o braço assim, eu via formando uma bolinha aqui. Aí a vascularizaçãozinha já saltando? Ainda não. Não? Eu lembro que eu sonhava em TV no braço. Sério? Nossa, isso levou tempo. Eu sonhava em TV no braço. Isso é muito genético também. Totalmente genético. Muito genético. Eu não sou o cara da veia também. E aí o abdômen começou a marcar um pouquinho. E aí essas pequenas mudanças no meu físico me motivaram a querer melhorar mais ainda. Então, eu busquei conhecimento do que tinha ali na época, não era muito. Então, tinham algumas pessoas que eram da área fitness, digamos assim, não do bodybuilding,
Então, por exemplo, eu acompanhava Jeff Sage, era um cara fitness da época. É, tá voltando agora, né? Eu fiquei sabendo. Ele vai voltar a competir. Não era um ídolo, tal, não admirava nem nada. Eu acompanhava porque postava treino, então eu estava conhecendo ainda a musculação. Porque também uma idade próxima, né? Não Você conhecia se muitos identificava. exercícios, eu sabia o básico do básico. 4 exercícios de cada músculo era o que eu fazia. E eu conhecia isso, esse era o meu repertório. E repetia. Então eu fui conhecendo exercícios, aí tinha o Ulisses, tinha o Simeon Panda. Esses eram os caras da época, Nossa, os caras Ulisses, fitness. ele parece que não envelhece. O Ulisses, eu encontrei ele a pessoalmente em genética Dubai. abençoada. Eu falei, gente, o cara não muda. Acho que desde Outro que eu comecei a seguir outro cara que eu acompanhava era o Ziz. Né? Na verdade, ele já tinha falecido, mas eu acompanhava o conteúdo que ele tinha deixado. Que é algo Você motivacional. brincava também de fazer a pose? Fazia, tenho foto fazendo pose com 2 anos de treino. Tenho, Do Ziz. dá pra achar essa foto lá no começo do meu Instagram. Vamos dar uma olhada, ver se a gente acha a foto do Ziz. Então, assim, Vai, Lucas, né? comecei acompanhando esses caras para aumentar meu repertório de exercícios, tal, melhorar o meu físico, já que eu estava motivado a melhorar mais ainda. E aí, começou, é o malto, é a proteína, aí o corpo vai mudando e você vai se dedicando cada vez mais. Aí já não estava mais no futebol. Né? Aí você se focou mesmo na musculação. Não é que eu me foquei, assim, faz muitos anos, eu não vou saber te dizer assim, por que eu parei o futebol. Mas foi o que foi me distanciando. E aí a musculação virou algo de rotina, que todos os dias depois do colégio eu almoçava e ia para academia. Como escovar o dente. Exatamente. Acordou, Então, escovou o dente, chegou da escola, almoçou academia. todos os dias, todos os dias. Então, por exemplo, mas eu não deixava de ser um jovem. Então, por exemplo, sexta-feira à tarde, eu poderia ter um churrasco, aquelas coisas de jovem. Não, eu tenho que fazer meu treino antes. E já era desses com 15 anos. Eu fazia meu treino e depois eu ia pro churrasco. Você já Chegava adaptava a sua sozinho. rotina ao treino. Chegava sozinho, todo mundo ia antes. E aí foram esses pontos aí que me motivaram a iniciar, né? Então eu iniciei por causa disso. E assim eu levei de 2010 até 2019. Só treinando de boa. Só querendo progredir, passando no espelho e falando, não, eu posso ser melhor, eu quero ser maior, eu quero ser o maior desses churrascos que eu vou, eu quero ser o Só maior do você colégio. contra você mesmo. Exatamente. Mas eu fazia uma... Eu queria... quando eu vi um cara fortinho no colégio, eu falava assim, pô, será que eu tô maior que o cara? Eu queria ser maior, já tinha isso. A competitividade, né? Já tinha uma competitividade lá dentro. Então, teve esse ponto também, e aí eu me dedicava muito. Eu vi o cara bebendo, eu falava assim, não, eu não bebo, então eu vou continuar aqui na minha, porque eu quero ser maior que o cara, eu já tô à frente dele. De não beber. Olha só, então, mano. tipo assim, foi se criando um hábito, uma rotina, uma mentalidade, que depois, quando eu fosse vir a conhecer o fisiculturismo, assim, de estar subindo no palco em si, fez total diferença. Eu tava alguns passos na frente já. E você não arrastava a galera do colégio? Tipo assim, o pessoal não... O pessoal arriscou ir comigo, assim, faz um treino, aí também se matricula na academia, vai um período. Mas a verdade é que se o cara não gosta, ele vai um mês ali e para. Ninguém teve a consistência. Né? Exatamente. Só eu que continuei. A galera fez e parou.